Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Conceito Advocacia Especializada. O tema nosso de hoje é contrato de namoro. A nossa convidada, a professora doutora Luciana Berlini, já está aqui a postos. Boa noite, doutora Luciana Berlini, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite, doutora Alexandra, muito obrigada. Para nós é uma honra tê-la aqui conosco nessa noite, viu? A honra é toda minha. Espero contribuir aí com a temática e me sinto muito feliz pelo seu convite, porque admiro o seu trabalho, tanto como professora, quanto advogada, como pessoa. Então é uma honra muito grande para mim receber seu convite. Muito obrigada, doutora Alexandra. Eu que agradeço. E a nossa temática de hoje, né, contrato de namoro, causou muito burburinho, viu? Porque eu recebi muito WhatsApp, muito direct no meu Instagram pessoal, porque nós estamos tratando de um tema, né, contrato de namoro, que você vai discorrer, né? E vamos falar de amor, né? E aí várias pessoas me mandaram, mas como assim, né? Aí eu vou esclarecer para as pessoas que como nós estamos falando de amor, né? Aí surge, mas é possível? Então eu falei assim, já que nós vamos introduzir e explicar, né, que a nossa live ela sempre tem 3 momentos, né? O momento da apresentação do nosso convidado, a professora doutora Luciana Berlini. Depois nós vamos passar para você fazer a exposição da temática e depois nós vamos abrir, né, as perguntas de todos. E aí, com isso, eu virei e falei assim, vou aproveitar, né? Eu não sou boa cantora, as pessoas já sabem, mas lembrar do Renato Russo, né? Que em 1986 escreveu a música Eduardo e Mônica, né? E quem um dia irá dizer se não existe razão para as coisas feitas, né? Pelo coração. E aí, com isso, vem explicando por quê. Ao longo dos anos, né? Houve uma evolução quanto ao conceito, né? De namoro. Porque alguns anos atrás nós tínhamos a expectativa de namoro, noivado e casamento. Depois foram o quê? Evoluindo o conceito de união estável. E hoje nós temos a possibilidade de um namoro qualificado, né? De união, e a união estável foi permanecendo. E até mesmo a celebração de um contrato de namoro. E ficam perguntando, mas o que é isso? É possível? Quais são as cláusulas? E muito interessante, porque eu fiz uma enquete e 82% das pessoas responderam que não tem, né, consciência do quais seriam as cláusulas para constar num contrato de namoro. E, então, professora, você vai discorrer quais seriam essas possibilidades, né? E segundo, hoje eu perguntei se saberiam responder quais seriam as diferenças, né, entre namoro, namoro qualificado e união estável. E também 67% das pessoas responderam que não. Então, como nós estamos falando das coisas do coração e nós temos hoje a capacidade de né, determinar, e como a música do Renato Russo é uma música atemporal, está presente nos dias de hoje, né, que vão evoluindo de acordo com a sociedade, que em uma época a gente falava em namorado, depois evoluiu o quê? Para ficante, hoje é crush, e assim nós vamos acompanhando. Mas a razão, infelizmente, ela termina nos escritórios de advocacia, que a gente se depara diante de situações jurídicas, né, que devem ser esclarecidas. E aí, diante disso, nada melhor que trazer uma pessoa com a bagagem que você tem. Então, vamos lá apresentá-la, né? A professora doutora Luciana Berlini é pós-doutora em Direito nas Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná. Doutora e mestre em Direito Privado pela PUC Minas. Professora e coordenadora adjunta do curso de Direito da Universidade Federal de Lavras. Coordenadora de vários projetos de pesquisa e extensão junto à Universidade Federal de Lavras. É professora do curso de Direito Médico do Instituto de Educação Continuada da PUC Minas.
membro do Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil. É a presidente da Comissão de Responsabilidade Civil da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais. Também autora de vários livros, artigos publicados, mas você também faz parte do Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil, juntamente com o professor Nelson Rosenwald, não é isso? É isso. E advogada, né? Uma brilhante advogada. Seja aí bem-vinda. A gente só tem essa possibilidade de ter mesmo reconhecido juridicamente esses arranjos dos relacionamentos em virtude da autonomia, né? Do autonomia existencial, em virtude mesmo do Estado Democrático de Direito, que a base de um princípio fundamental é o da dignidade da pessoa humana. Então, com a palavra, professora doutora Luciana. Muito obrigada mais uma vez, doutora Alexandra. E como você iniciou aí, nós vamos falar de um assunto muito complexo, ainda muito polêmico. Nós estamos pensando e refletindo aqui sobre o contrato de namoro, mas ao falar desse contrato de namoro, obviamente nós estamos nos referindo a relações afetivas, os desdobramentos jurídicos dessas relações afetivas, e aí nesse contexto a gente pensa no contrato de namoro. Eu pesquisei e vi que o contrato de namoro ele teve um aumento significativo em razão da pandemia. Então, a gente vai observar que hoje a procura por um contrato de namoro ela cresceu bastante. Essa é uma pesquisa difundida pelos próprios cartórios, em que as pessoas estão buscando regularizar a situação afetiva, principalmente porque muitas pessoas optaram por questões econômicas e, em razão da pandemia, por morar juntas. Mas será que, ao optar por morar juntas, esse casal de namorados, eles querem uma interferência estatal? Eles querem ser reconhecidos como companheiros dentro de uma união estável? Essa é a grande dificuldade que nós temos, né? De acordo com a enquete que foi colocada, há um limite muito tênue entre um namoro qualificado e uma união estável. Então, as pessoas que responderam aí que não sabem essa diferença, e são a grande maioria, elas têm essa dificuldade de saber essa distinção, porque até nós do direito temos dificuldade em estabelecer essa diferenciação, haja vista que o limite é muito tênue. Nós vamos encontrar, inclusive, divergências na própria doutrina sobre essa questão relativa a essa diferenciação. O assunto sobre o namoro qualificado, ele vem com uma decisão lá de 2011 do STJ, em que ele teve que se manifestar sobre se naquela hipótese haveria ou não uma união estável. E o que o STJ vai afirmar como namoro qualificado é justamente essa dificuldade que se tem, e aí também foi dito no início, a dificuldade que nós temos hoje de diferenciar essa união estável de um namoro, justamente porque o namoro hoje ele é muito diferente de um namoro de antigamente. Né? Hoje as pessoas que estão num relacionamento de namoro, elas muitas vezes moram juntas, né? A questão da relação sexual hoje, dentro de um namoro, é permitida, coisa que um tempo pretérito não era permitido. Então nós temos aí um relacionamento muito mais profundo e que se aproxima de uma noção de união estável e até de um casamento, do que às vezes um ficar simplesmente ou um namoro como a gente conhecia antigamente. Essa é a grande dificuldade. E com isso eu já respondo, né, como que o direito tem tratado, tem estabelecido essa diferenciação entre um namoro qualificado e uma união estável. Só para a gente iniciar essa diferenciação, a gente já precisa fazer a mais importante diferenciação. É que o namoro, seja ele qualificado ou não, ele não constitui uma entidade familiar. Ele não é tratado pelo direito como família. Ao contrário da união estável. Nós temos aí uma entidade familiar. E para quem não é do direito e está nos assistindo, o que a gente precisa entender? Que quando não se reconhece como família, e o namoro não é família, nós não temos as implicações jurídicas, por exemplo, relativas a um regime de bens, a direito à pensão alimentícia, direitos sucessórios. Então, nós não teremos essa tutela estatal, porque o namoro é considerado uma relação social e não uma relação familiar. Então, não há essa tutela. Do ponto de vista da qualificação, de se estabelecer um conceito e os parâmetros aí que vão diferenciar, um namoro qualificado, ele
é pensado de forma diferente de um namoro, porque ele muitas vezes vai ter elementos que se aproximam da noção de união estável. Então, por exemplo, quando eu tenho um namoro qualificado, as pessoas reconhecem aquele casal como um casal. Então, publicamente se tem o reconhecimento daquele casal. Nós temos aí também, às vezes, o morar junto. Aquele casal de namorados mora junto. Às vezes tem filho, o que, né, traz uma dificuldade maior ainda para se pensar numa distinção de um namoro. Torna mais tênue ainda a linha, a separação, né? Ainda. E aí vocês vão me perguntar, mas então qual que é a diferença para uma união estável, já que a gente sabe que, né, tanto para a Constituição quanto para o Código Civil, a união estável é aquela união pública, contínua, duradoura e com a intenção de constituir família. E esse último requisito é justamente o que é apontado tanto pelo STJ quanto pela doutrina como o diferenciador de um namoro qualificado para uma união estável. E aqui a gente tem que tomar um certo cuidado, nós estamos estabelecendo que a diferença está justamente aí, na intenção de constituir família. Só que a interpretação que nós temos que dar para essa expressão, intenção de constituir família, não é de pensar num objetivo futuro. Porque namorados podem muito bem pensar, um dia a gente vai se casar, um dia seremos uma família. E quando a gente fala em intenção de constituir família, objetivo de constituir família, para caracterizar a união estável, nós estamos falando de pessoas que têm esse objetivo presente, que vivem como família. No momento atual, né? No momento atual. Então, basicamente, a melhor expressão seriam aquelas pessoas que vivenciam a família, que vivem como família. Mas a redação, né, tanto da Constituição quanto do Código Civil, falam nessa intenção. Então, a gente interpreta isso de forma diferente da expressão de que não é algo para o futuro, como pensariam os noivos, como muitos namorados já pensam, já imaginam um futuro, né, familiar, mas não é isso. Aquele casal, para eu saber se ele é namorado ou estão em uma união estável, eu preciso saber, eles estão vivendo como família ou eles ainda não vivem como família? Essa é a grande distinção que nós temos. Mas parece difícil também, né? Em 2015, o STJ ele teve que tratar de uma situação, de um caso, em que houve um casamento. E aí, aquele casal, depois de um divórcio, resolveu litigar para falar que antecedeu o casamento uma união estável. Então, a mulher, ela pleiteava o reconhecimento de união estável anterior ao casamento, no período de 2004 a 2006, época em que eles moraram juntos no exterior. E o marido, então o ex-marido, ele alegava que nesse período não houve uma união estável, que eles estavam numa situação de namoro e que o morar junto não trouxe para eles aí a convivência de entidade familiar, mas como se fosse um preparativo para o casamento, que inclusive se realizou no momento futuro. Era um planejamento, né? Exatamente. E o STJ entendeu que eles moraram juntos, mas que eles não constituíram naquele período que antecedeu o casamento uma união estável. Justamente por quê? Porque eles optaram por morar juntos porque estavam no exterior. Então, por questões econômicas, resolveram vivenciar uma vida no mesmo teto, mas para dividir despesas. E que o planejamento deles de ter uma família era futuro. Tanto que depois se casaram. E na decisão é interessante a manifestação ainda, porque a gente não pode estabelecer uma hierarquia entre casamento e união estável. Não há essa hierarquia. Mas a legislação nos permite que haja uma conversão da união estável em casamento. Ou seja, eles poderiam ter aproveitado o tempo de união estável para o casamento, se existisse. Tanto não existe na própria decisão, eles falam, olha, se fosse união estável, vocês teriam feito essa conversão já para o casamento e aproveitado esse período. E para quem não é do direito, está se questionando nesse momento, mas para que esse pessoal queria esse reconhecimento de união estável ou não queria o reconhecimento de união estável desse período de 2 anos aí que eles estavam litigando, eles estavam brigando? Justamente porque houve aquisição patrimonial. Sempre a questão é patrimonial mesmo, que importa, né? Sim, porque a repercussão vai ser nesse sentido. Então, se houve aquisição
onerosa de bens durante essa possível união, que estava se discutindo se era namoro ou não, e aí, se não houve uma formalização, nós vamos pensar que a incidência vai ser do regime legal, que é o mesmo do casamento, que é o regime da comunhão parcial, nós vamos entender que esses bens se comunicam. Então, a mulher que estava pleiteando o reconhecimento de união estável para aquele período, ela teria direito a metade do que foi conquistado, do que foi adquirido onerosamente pelo seu ex-marido à época em que viveram juntos. Então, o companheiro. A grande dificuldade que a gente tem. E o STJ entendeu que nesse ponto não se poderia falar em união estável, que seria realmente um namoro qualificado, e justamente por esse requisito, por essa característica que nós mencionamos, que é a intenção de constituir família. Lembrando aí da ressalva que fizemos de que é viver como família, de estar numa situação de convivência familiar. Mas a gente sabe também das dificuldades do ponto de vista prático, muitas vezes, de se fazer essa prova, né? Porque são requisitos subjetivos. Então, a produção de provas nesse sentido, ela é muito difícil. E exatamente por isso se revela a importância desse tema hoje, de se discutir o contrato de namoro. Porque a gente pode pensar no contrato de namoro como um meio de prova, como uma manifestação de vontade, né, das partes, em afirmar, em estabelecer efetivamente qual é o tipo de relacionamento que elas elegeram. Sim. Como elas querem ser reconhecidas, se elas querem ou não uma interferência estatal. Só que a gente precisa tomar alguns cuidados em relação a isso. Primeiro que sabe que o contrato de namoro não é tão comum, e nós estamos falando de um contrato atípico, então não tem um regramento próprio, né, especificamente para o contrato de namoro. Além disso, muitas pessoas vão questionar, inclusive, a validade, né, tendo em vista que o objetivo que se tem com o contrato de namoro é, de certa forma, descaracterizar uma união estável. Só que quando a gente pensa nesse descaracterizar uma união estável, nós estamos fazendo um certo raciocínio maniqueísta. O que a gente precisa pensar é que se está estabelecendo um tipo de relação, que é o namoro. E a partir dessa manifestação de vontade, aí a gente pensa num exercício livre, né, nesse poder de autodeterminação, nós estamos falando de pessoas que são maiores, de pessoas que são capazes. Nós precisamos pensar por que não considerar a validade desse contrato. Até porque, doutora Alexandra, nós temos no direito uma dificuldade justamente em relação a essa produção de prova. Justamente a verificação desses critérios. E nós temos resquícios bastante fortes e importantes de um Estado paternalista. Sim, que vem lá do direito romano, né? Exato. E que muitas vezes vai nos tratar de forma infantil. Infantil no sentido de que, olha, você não sabe em qual relação que você está. Deixa que o Estado diga que você está numa união estável e eu vou te proteger e eu vou falar como é que vai ser, como que não vai ser. A própria natureza da união estável, ela é polêmica. A maioria da doutrina entende que a união estável é uma situação fática. Então, seria um ato-fato. Marcos Bernardes de Mello, e aí, aqui eu vou mencionar também a professora Marília Xavier, que tem um livro sobre contrato de namoro, eles vão entender que a união estável, ela seria um ato complexo no qual você precisa, sim, de uma manifestação de vontade. Então, seria diferente dessa situação simplesmente fática, mas que você demandaria esse elemento volitivo, essa intenção, essa manifestação de estar numa união estável. A gente sabe que por questões históricas, nós precisamos dessa interferência do Estado, porque não se permitia, por exemplo, que as pessoas desquitadas se casassem. E como o Estado proibia, as pessoas começaram, do ponto de vista fático, a se relacionar como entidade familiar. E aí, né, sem razão de ser, tanto que houve uma alteração, essas pessoas não tinham proteção do Estado, não tinham ficavam à margem, né, da sociedade ali. Exato. E aí fazia todo sentido, como fez a Constituição em 88, em reconhecer a união estável. Sim. Só que não é essa a nossa realidade mais. Não. Hoje não. A sociedade evoluiu, né? Exato. E aí as pessoas que quiserem ter um casamento, elas podem optar. As que quiserem ter uma união estável, elas podem optar. As pessoas que quiserem namorar, elas deveriam simplesmente estar seguras e cientes de que estão namorando e não de uma interferência indevida no Estado. Porque, a meu ver,
Quando essas pessoas optam de forma consciente pelo namoro e, ao contrário do que elas almejam, vem o Estado e fala que não é namoro, é uma união estável, há um problema nesse sentido. E nós estamos falando de situações litigiosas, situações de conflito. Por quê? Porque essas situações elas vão ser discutidas em duas situações muito peculiares. A primeira delas é quando há um rompimento desse relacionamento. Então, um acha que está no namoro, o outro acha que está numa união estável. Ou a mais problemática ainda, quando um dos dois falece. Que aí o problema são os sucessores, né? Exato. E aí suponhamos que... Há um conflito de interesses, né? Exato, que esse casal tinha convicção de uma situação e vem um familiar que vai se aproveitar, porque há esse conflito de interesse, e vai falar, não, não é uma união estável, ou era um namoro. Então, para tentar minimizar essa situação de conflito, essa insegurança jurídica trazida por essa situação que nós estamos apresentando aqui, é que o contrato de namoro ele se revela tão importante. Sim. E essa importância do contrato de namoro, ela precisa ser pensada, primeiro, em como elaborar esse contrato de namoro. A ideia que a gente precisa discutir é que o acompanhamento de um advogado ele é primordial. Sim. Porque nós não temos ainda, na nossa jurisprudência, uma aceitação tão pacífica desse contrato de namoro. Então, o cliente, né, a pessoa que deseja fazer um contrato de namoro, ela precisa estar ciente que o contrato de namoro por si só não vai garantir 100% de que ela vai afastar uma possível união estável. O advogado ele vai ter o papel de fazer esse esclarecimento, de elaborar esse contrato que a gente recomenda que seja feito por instrumento público, né? Que haja verbatim de notas, para que você amplie a segurança desse contrato, para que você consiga dar uma publicidade necessária justamente para que ele produza efeitos. E o que a gente coloca nesse contrato? O que a gente pode quais são as cláusulas, né? Quais são as cláusulas? 82% aí dos seus seguidores, Alexandre, não sabem o que colocar nesse contrato. Nós temos várias possibilidades, né? O que é mais comum de se colocar nesse contrato de namoro é justamente o tipo de relacionamento. Então, vai se estabelecer que se trata de um namoro, de que eles não estão numa situação de união estável. A gente recomenda que isso seja redigido de forma bastante clara. E refletindo a realidade fática mesmo, sem tentar mascarar nada a respeito, né? Exatamente. Nós não podemos defender aqui que o contrato de namoro seja um instrumento para fraudar uma situação de ordem fática. Também não podemos defender a utilização do contrato de namoro para prejudicar uma das partes. Né? Se as pessoas estão vivendo como família e uma delas tem um patrimônio considerável, e o único objetivo é não participar o outro que vive como união estável daquele patrimônio, isso daí seria o que nós falamos agora há pouco, que seria fraudar e geraria-se uma nulidade. Ou seja, nós não poderíamos atribuir efeitos a esse contrato de namoro se fosse esse o objetivo, de fraudar a situação, de descaracterizar algo que, do ponto de vista fático, é união estável. Além disso, é perfeitamente possível se colocar no contrato de namoro os bens que se tem. Justamente para reforçar essa ideia do que pertence a quem, os bens que foram adquiridos antes do início daquele relacionamento. Então, a gente precisa colocar a data de início daquele namoro, daquele relacionamento. Você pode colocar a data fim também. Ou de quando ele se tornou qualificado, né? Sim. Parece estranho, vamos colocar a validade de 1 ano, por exemplo. Nossa, mas a gente tem data para iniciar esse namoro de data para acabar? Não quer dizer que ele vai acabar. Embora o namoro seja feito para acabar. Seja porque ele se transformou numa união estável, num casamento, ou porque houve um rompimento. Mas, ou para ser renovado, né? Ou para ser renovado. Então, a gente poderia pensar que depois de 1 ano, aquele casal vai refazer, vai manifestar novamente a sua vontade. Ou, às vezes, de transformar numa união estável, ou de continuar aquele namoro. A gente pode pensar também numa cláusula relativa, por exemplo, a questões médicas. Então, eu posso colocar o meu namorado nesse contrato como competente para determinar, por exemplo, situações de ordem médica. Se eu quero ou não ser reanimada, se eu quero ou não ser entubada. Então, eu teria a possibilidade de colocá-lo, de nomeá-lo nesse ponto para questões médicas. Poderia se pensar também em colocar algo relativo a alimentos.
de que não se tem alimentos, né, direito a alimentos, que não se tem direitos sucessórios. Claro que nós estamos falando aqui de possibilidades e não quer dizer que pelo fato de se celebrar esse contrato de namoro e colocar esse tipo de cláusula, isso está afastado definitivamente. Até porque nós não podemos pensar que um contrato de namoro vai engessar um relacionamento afetivo. Lá no começo foi dito, nós estamos falando de um relacionamento amoroso, de um relacionamento afetivo, que é complexo, que se transforma. Então, no exato momento que se iniciou o namoro, esse namoro com a convivência, com os objetivos que foram se alterando, com o relacionamento que foi se aprofundando, pode se transformar numa união estável. Ainda que, por exemplo, nós estejamos falando de um período de validade de um contrato de namoro que foi estabelecido. Então, nós não podemos pensar nisso. Eu gosto muito de pensar no contrato de namoro como meio de prova e, principalmente, pensar num contrato de namoro como um exercício da autonomia privada e como uma manifestação de boa-fé objetiva. Quando a gente fala nessa boa-fé objetiva, nós estamos pensando aqui em um relacionamento que se estabelece pela transparência, pela lealdade, pela cooperação. Muito embora o princípio da boa-fé objetiva ele tenha sido pensado em relações contratuais patrimoniais, nada impede que a gente utilize a boa-fé nas relações afetivas. Por que não utilizar nas relações afetivas, já que é um princípio que vai trazer para a gente essa necessidade de transparência, de cooperação, de lealdade? Então, veja, se eu e o meu namorado, livremente, nos manifestamos que estamos num relacionamento de namoro, por que depois eu poderia questionar que não é uma união estável se não houve uma modificação fática nessa situação? Sim, até foi uma das... Não, pode completar o seu raciocínio? Não, pode completar, professor. Então, nesse sentido, seria uma violação de boa-fé se não houve nenhum tipo de mudança fática naquele relacionamento. Eu, às vezes, porque descobri uma traição, porque não tenho mais amor por aquele indivíduo, falo assim, então agora eu vou puni-lo, eu vou falar que é uma união estável. Sendo que eu manifestei, no exercício da minha boa-fé e da minha autonomia, que se tratava de um namoro. Sim. A partir dessa Exato. Que você está sendo resguardado, que isso até foi a pergunta de um dos seguidores. E aí, o amor acabou. Eu posso acionar judicialmente a pessoa? Não, porque você vai ter um contrato de namoro onde está muito bem esclarecido, que não é união estável, não tem a questão indenizatória, não tem absolutamente nada, porque tinha ali um contrato de namoro em que você livremente pactuou. Então, é muito importante demonstrar o quê? A capacidade que você tem, né? E o seu consentimento para estar celebrando esse tipo de contrato, né? Porque, querendo ou não, é um negócio jurídico existencial, né? Exato. E a gente precisa tomar cuidado com isso, justamente para que não haja ali essa violação dessa boa-fé, mas também fazendo a ressalva que nós já fizemos no início, de que se porventura a situação fática se modificou e agora se trata de união estável, aí sim você poderia reivindicar, mas não no período total. Até porque ninguém começa um relacionamento, né? Isso o professor Valci, ele sempre nos orientava nesse sentido, e para quem advoga e para quem está nos ouvindo de um modo geral, a gente precisa ter consciência disso. Muitas vezes a pessoa, num processo, ela fala assim, o relacionamento começou no dia tal do ano tal, e que é o reconhecimento da união estável daquele dia. Ninguém começa não é assim, né? no dia que conheceu e tudo mais, e também não começa a união estável. Por quê? Porque você precisa de um tempo. E aí vem o outro problema. Tem um amadurecimento, né? Mas quanto tempo que a gente precisa? A legislação também não fala. Então, essas questões subjetivas, elas dificultam muito a nossa vida, mas a gente também não pode, em razão delas, simplesmente afirmar que começou no mesmo dia em que se iniciou o relacionamento. No primeiro beijo já iniciou a união estável. Senão todo mundo estaria perdido aí, né, Alexandre? Não, com certeza. Com os relacionamentos hoje tão facilitados, com essa possibilidade que se tem de conhecer tanta gente. Então, nós precisamos pensar isso de forma mais segura, mais séria, e que a gente utilize o direito não para dificultar a nossa vida, né? Mas para facilitar, para que a gente tenha segurança, inclusive, para os nossos relacionamentos. Então, o contrato de namoro ele precisa ser pensado
como um instrumento pacificador, como um instrumento de segurança, em que as partes estão tranquilas naquele relacionamento, porque elas estão namorando, estão cientes, uma sabe da intenção da outra, e não o contrário. Com uma maturidade, né? Eu falo assim, como as pessoas têm aquela maturidade para procurar um advogado para discutir um pacto antinupcial, né? No momento que pretendem celebrar um casamento futuro, é a mesma coisa também elas vão procurar para celebrar um contrato de namoro, quando tem esse namoro qualificado. Porque, professora Luciana, o que nós vivenciamos? Estamos vivenciando. Com a pandemia, o número cresceu de contratos de namoro, assim, consideravelmente, porque as pessoas, né, resolveram naquele primeiro momento passar o período, né, do isolamento com o namorado, acreditando que esse isolamento seria o de 30 dias. Né? Mas o de 30 se estendeu para 60, que se estendeu para 120, e nós vamos aí vai para mais de 6 meses, nós vamos para, com certeza, 1 ano aí, né? Porque a previsão de vacinas e tudo. Então, ali aí você vai para ficar um fim de semana, você ficou 15 dias, ficou 1 mês, 2 meses. Então, é isso que acontece, que a gente fala, né? O que é o namoro? Porque começa primeiro com o namoro, você vai conhecer, né? Aí depois você fica um fim de semana, né? Aí fica o fim de semana, sábado para domingo, depois você fica sexta, sábado, domingo, depois você vai ficando durante a semana. Então, é o objetivo que eles pretendem estabelecer. Então, quando assim eu fiz a enquete, qual a diferença para o namoro qualificado e para a união estável? Porque é uma linha tênue, como você expôs muito bem. Agora, do namoro qualificado para a união estável, é realmente essa constituição, né, familiar. E é Sim. o presente, a união estável é o momento aqui agora, né? Se eu estou com meu companheiro, quer estar aqui agora. Nós somos o quê? Nós somos uma entidade familiar, né? Embora seja só eu e ele. Não precisa, o que muitas pessoas não entendem é a questão seguinte, da prole, né? Filho, hoje em dia, o objetivo de ter ou não significa instituição familiar, né? Exatamente. Que isso já caiu por terra. Morar junto. Assim como morar junto, né? Nós temos até súmula nesse sentido. De que o fato de morar junto não caracteriza união estável, não. necessariamente. Assim como não morar junto não descaracteriza a união estável. Isso. Né? Então a gente precisa ter isso em mente. E a outra dificuldade que nós vamos ter em relação à temática se refere à questão sucessória. Porque nós estamos vivenciando hoje no ordenamento jurídico brasileiro uma situação de muita insegurança no que tange aos relacionamentos afetivos. Por quê? Porque nós não temos ainda segurança para afirmar, por exemplo, a situação de herdeiro necessário do companheiro. Majoritariamente tem-se entendido que sim, que é herdeiro necessário, mas a questão está para ser discutida, para ser resolvida pelo STF. Então, houve já, num primeiro momento, uma equiparação da união estável ao casamento. Isso quer dizer, né, que não fazemos mais diferença para fins sucessórios entre união estável e casamento, mas há ainda essa peculiaridade no que se refere à situação de herdeiro necessário. Volto a dizer, para quem não é do direito e está nos assistindo, isso significa dizer que se não se considera herdeiro necessário, você consegue excluir aquela pessoa por testamento. Ou seja, se eu estou namorando, o meu namorado ele não é meu herdeiro. Então, para que Sim, tem que deixar bem claro, né? Ele vai ter que ser contemplado, por exemplo, num testamento. Se, na verdade, eu não estou num namoro, eu estou numa união estável, o meu companheiro é meu herdeiro. Sim. Assim como no casamento. A dúvida é, esse companheiro é herdeiro necessário? Porque se ele for herdeiro necessário, ainda que eu faça um testamento contemplando uma outra pessoa para tentar excluí-lo, ele não vai ser excluído por essa qualidade de ser herdeiro necessário. Tem que reservar, né? Tem que reservar a parte dele. Que a gente chama de legítima, que seria uns 50%. Mas o que isso tem a ver com a nossa temática? Primeiro, essa dificuldade, porque muitas vezes as pessoas precisam se relacionar, elas querem se relacionar, elas estão amando, estão apaixonadas umas pelas outras, mas por uma convicção interna, elas não querem um relacionamento de entidade familiar, às vezes por experiências traumáticas anteriores, e isso eu estou afirmando aqui, inclusive, né, que tudo indica que seja nesse sentido, porque nós temos muitas pessoas que são divorciadas, que fazem contrato de namoro. Então, a maioria dos contratos de namoro que nós vamos observar são realizados por pessoas divorciadas, então que elas sabem com o que é herdeiros, né? Com herdeiros necessários. Elas sabem o que é uma entidade familiar, elas querem proteger os seus herdeiros necessários, muitas vezes de uma comunicação patrimonial, mas não querem deixar de se relacionar afetivamente
por óbvio, Uhum. né? Elas não precisam Sim. engessar ou anular a vida sentimental. E aí elas ficam reféns de uma situação que é uma lacuna no direito, de que não se consegue planejar sucessoriamente de forma efetiva, porque estamos discutindo se é ou não herdeiro necessário, e um contrato de convivência que seria para caracterizar essa união estável, ele muitas vezes por si só não caracteriza, Uhum. né, dos outros elementos de prova, como o contrário, como um contrato de namoro, muitas vezes por si só, analisado de forma isolada, ele não vai ser suficiente para também descaracterizar uma união estável. Então, as pessoas vêm Sim. buscando alternativas, e o contrato de namoro é uma alternativa que a gente recomenda para que se produza essa prova, né, pelos fundamentos que nós apresentamos, para tentar Uhum. minimizar esse tipo de situação, que é esse desconforto, essa insegurança de muitas vezes se relacionar com o indivíduo e não saber se, olha, ele vai herdar ou não vai herdar, vai tirar o direito que é do meu filho e eu não queria que fosse dessa forma. Não foi esse o objetivo que nós tivemos de relacionamento. Não era essa a premissa que se tinha. E Sim. muitas vezes o problema se agrava pela falta de diálogo também. E sabe uma coisa que assim eu sinto muito assim nas consultas, né, que a gente tem, eu estou me relacionando, estou muito feliz com o meu novo relacionamento, com o meu namoro. Não quero me casar. Aí geralmente vem só um. Se eu tiver que me casar, qual o regime de bens? Aí, para proteger o seu patrimônio, o regime de bens, então, o ideal seria o quê? De separação total de bens. Se você chegar pro seu namoro e falar, pro seu namorado e falar assim, ah, você quer então casar pra gente resolver? Então só se for com regime de separação total. A outra pessoa vai falar assim, epa, então significa que você não quer nada comigo. Aí já começa o quê? Uma discórdia. Então, o contrato de namoro é uma forma muito mais suave, porque você tá bem no seu relacionamento, vocês vão continuar mas estabelecendo. Você tem um namoro, vocês vão continuar tendo esse namoro e ambos estarão o quê? Protegidos patrimonialmente, os dois, entendeu? Sim, E sim. Esse é uma questão cultural que nós enfrentamos ainda, porque muitas vezes a pessoa, quando ela fala assim, olha, eu estou me relacionando com você, acho até que a gente poderia constituir uma família, mas eu gostaria que a gente não tivesse essa comunicação patrimonial, que fosse um regime da separação de bens. Aí você pensa, ah, ele é, não me ama o suficiente, porque se ele é me amasse, ele ia querer dividir tudo comigo, né? comungar, né? Exatamente. A gente precisa, de certa forma, ter maturidade, como foi mencionado, para separar essas questões, para que Sim, a gente consiga, inclusive, otimizar os nossos relacionamentos. E quando a gente conversa sobre o relacionamento e a natureza desse relacionamento, muitas vezes a gente vai evitar se frustrar. Porque as expectativas que nós vamos criar serão expectativas legítimas. Porque às vezes sim, você está se relacionando, mas na sua cabeça você está pensando, ai, que família linda que eu estou formando, eu estou vendo como família. O outro está pensando, nossa, que namoro espetacular, né? Mas eu é, nunca vou querer que chegue como família. Então você é, precisa conversar e estabelecer essa boa fé, essa sim, transparência no seu relacionamento. Ah, mas e se ele disser que nunca vai querer se casar comigo? Que ele nunca vai querer uma união estável comigo? Se esse for o sonho da sua vida, pega sua calcinha e vai para outro lugar, né? é, Brincadeiras à parte aqui. Se aquela pessoa não vai te corresponder nesse sentido e aquele é o seu único objetivo, sim, de constituir família, que você tenha o quanto antes essa informação, justamente para que você possa conseguir alcançar o seu objetivo, que você consiga alcançar o seu sonho. Então, eu acredito muito, doutora Alexandra, é. nessa transparência como algo que vai otimizar esse relacionamento. Sim, é o que eles estão falando. Evita os desgastes desnecessários, com certeza. Evita mesmo, porque eu falo que o que decepciona é a expectativa frustrada, né? E a gente Uhum. tem os projetos de vida. E os projetos de vida tem que ser em comum. E neste ponto, o Estado não interfere nos projetos de vida, muito pelo contrário. O projeto de vida, né, o projeto de vida boa, é cada um tendo o quê? O seu, sentando e dialogando e não simplesmente eu escondendo o que eu quero do outro, né? E o direito, Exatamente. ao contrário que as pessoas imaginam, nós temos um campo muito aberto. E dentro dessa questão dos direitos da personalidade, do exercício da autonomia, nós temos essa possibilidade sim. E eles estão fazendo uma pergunta aqui, professora. O contrato de namoro pode especificar o outro herdeiro? Pode especificar o outro como herdeiro dentro de um contrato de namoro?
Nesse caso, a gente vai ter um impedimento aí. Por quê? Porque nós temos uma formalidade trazida pela lei, que é o testamento. Sim. Então, o instrumento hábil para a gente contemplar alguém com a nossa herança seria o testamento. Outro Então, mito, né? então, nesse caso, né, a gente recomendaria a feitura e a elaboração de um testamento e não no contrato de namoro. Claro que quando você coloca isso no contrato de namoro, você já dá um indicativo da sua manifestação de vontade. Então, pode ser, inclusive, que favoreça aí até uma validade futura de uma interpretação de um testamento seu. Mas tome cuidado também, porque se você elabora um contrato de namoro e as cláusulas do seu contrato de namoro são os direitos trazidos por uma união estável, aí né? deixa Se de você ser contrato. tivesse errado o instrumento também. Então, fique atento, e por isso que a consultoria com o advogado, o acompanhamento de um advogado é tão importante, porque ele vai te esclarecer qual que é o melhor para você. Né? A doutora Alexandra acabou de mencionar aqui a questão relativa, muitas vezes, que a melhor opção para aquele casal será uma união estável ou um casamento com regime de separação de bens. Sim. Então, muitas vezes a opção vai ser essa. Só que a gente continua muitas vezes refém ainda da situação, porque tanto no casamento quanto a união estável, no regime de separação de bens, você não vai ter a comunicação pelo regime de bens, mas você vai ter a situação de herdeiro. Né? Então, não é uma blindagem patrimonial em todos os aspectos. Então, você precisa consultar o seu advogado para que ele entenda as peculiaridades da sua situação, do objetivo daquele casal, para que aí sim haja uma orientação completa e a adoção das melhores medidas, da melhor proteção que se busca. Sim, e outra coisa, o planejamento, né, sucessório é algo que eu falei, é outro mito, porque as pessoas, né, não imaginam, mas planejamento sucessório é importante, temos que fazer testamento sim, então colocar o namorado como herdeiro, né, você pode fazer o quê? Um testamento. E lembrando, né, o testamento ele pode ser mudado a qualquer hora, até antes de você o quê? Virar óbito, né? Então, e se você está no namoro, se você quer contemplá-lo, você vai lá e faz o testamento. Terminou, vai lá e altera o testamento. Então, não há, fizeram uma pergunta, só que aí passou muito rápido aqui dos seguidores. A blindagem patrimonial, se queiram, né? É o que você falou, tem que ter muito cuidado, porque no momento de fazer um contrato de namoro, se colocar várias especificidades, vai incorrer numa união estável. Então, esse contrato de namoro se torna nulo e há o reconhecimento judicial de uma união estável. A Vani Ferrari fez a pergunta: pode ser feito um contrato de namoro retroativo, professora Luciana Berlini? Pode ser sim, pode ser feito com efeitos retroativos, só que, volto a dizer, esse contrato de namoro ele é feito em conjunto. Então, eu não posso ir lá no cartório de notas e falar assim: celebra para mim aí um contrato de namoro e coloca essa data tal e coloca que meu namorado é o fulano de tal. Então, ou seja, as duas pessoas vão manifestar essa vontade, vão celebrar esse contrato de namoro e vão colocar a data do início daquele namoro. Então, é perfeitamente possível, sim, que se coloque uma data retroativa. Isso também, essa resposta a gente dá também com base no que se entende em relação ao contrato de convivência, que seria o contrato de união estável. Então, você consegue também estabelecer efeitos retroativos para aquela manifestação de vontade. Então, entendemos que é perfeitamente possível. E é necessário também a apresentação de testemunhas, ou não? Entendemos que as testemunhas elas serão necessárias justamente para validar também esse contrato, no sentido de que as partes estavam livremente manifestando. Por quê? Porque como a gente está falando de um contrato, né, nós temos o artigo 104 do Código Civil que vai falar dos requisitos de validade de um contrato. Então, nós precisamos pensar nessa validade. Olha, as partes estavam manifestando a vontade de forma livre, o objeto é lícito, nós vamos ter que verificar se tem algum vício naquela manifestação de vontade, por exemplo, se tem algum erro, se tem algum dolo, se tem algum tipo de coação. E as testemunhas, elas terão essa incumbência de falar Sim. que nenhuma das partes estava sendo coagida, que elas sabiam o que estavam fazendo, que foi livre essa manifestação de vontade. Então, colocar duas testemunhas é bastante interessante para que você otimize a validade desse contrato. Isso, porque aí tem a questão do consentimento, né, do dever de informar e da liberalidade, né, da parte ali envolvida. Teve uma pergunta de um seguidor, do Jorge, se o contrato de namoro seria uma prova para a união estável.
a gente entende que é o contrário, né? Que o Uhum. contrato de namoro, ele é uma prova para descaracterizar a união estável, né? Então, Sim, o raciocínio seria o inverso. Agora, se, por exemplo, esse seguidor que fez a pergunta, ele está interessado em produzir uma prova de união estável, o que a gente te recomenda é que ele faça um contrato de convivência. E aí sim. seria para estabelecer uma união estável. Mas o contrato de namoro, em tese, né? O que a gente Exclui. É uma espera excludente, né? é que ele exclua a união estável e não que caracterize a união estável. Uhum. Outra pergunta também, que a gente já está entrando no terceiro momento da live, que são das perguntas. É possível celebrar um contrato de namoro no relacionamento de poliamor? Aí a questão fica um pouco mais complexa, né? Nós temos aí uma divergência muito significativa na doutrina e na jurisprudência, porque a Uhum. nossa jurisprudência ela não admite ainda, e eu vou falar por que estou afirmando como ainda, porque é uma Ainda, né? tendência, né? É uma tendência que se reconheça o poliamor, mas no momento atual, a jurisprudência não reconhece as relações poliafetivas como entidades familiares. Então, é uma Uhum. primeira manifestação aqui, uma primeira afirmação que a gente precisa fazer, né? A doutrina do direito das famílias já vem defendendo essa possibilidade há bastante tempo, de maneira bastante ferrenha, e eu afirmei que é uma tendência, por quê? Porque o direito previdenciário já vem, de É. certa forma, trazendo essa possibilidade. Eu morro de vergonha de falar isso, mas o direito previdenciário está à frente do direito das famílias, Sim, está né? mesmo. Foi ele que, pela primeira vez, reconheceu a união estável, pela primeira vez reconheceu união homoafetiva, que Sim. já Pela primeira indica vez reconhece a adoção, né? De só monoparental, né? exatamente. Então, eu afirmo como uma tendência por essa questão. Só que a Uhum. pergunta não foi essa. A pergunta do seguidor é: eu posso fazer um contrato de namoro no poliamor? E se não for Uhum. falando de namoro, namoro não é entidade familiar. Uhum. Então, em tese, não haveria um problema de se celebrar um contrato de namoro poliafetivo. Sim. Agora, não quer dizer que ele vá conseguir. Essa Uhum. pergunta é interessante porque eu nunca vi É. nada sobre, né, Alexandre? Não. Mas Uhum. o que a gente pode pensar é o seguinte: existe uma recomendação do CNJ vedando os cartórios de notas Em fazer. de realizarem, né, um contrato de convivência poliafetivo. Sim. Então, os cartórios estão proibidos, mas isso aí pensando no contrato de convivência. Sim. Então, talvez, No né, aquela. futuro, como há muitos anos também não admitiam união estável, né? Sim, se admita. Agora, em relação ao namoro, não há essa vedação. Mas, por analogia e É. para se tentar pensar numa coerência do ordenamento, talvez os cartórios não realizem esse contrato de namoro poliafetivo. Mas eu entendo que se poderia pensar, mesmo não se tendo um reconhecimento, né, de poliafetividade atualmente, porque o namoro, ele não é uma entidade familiar, não se discute o namoro como uma entidade familiar. Então, eu entendo que seria possível. É. Eu tive um caso judicial de poliamor. E nossas varas de família da comarca de Belo Horizonte não reconheceram, tá Uhum. certo? E era um É. poliamor, um homem com 4 mulheres. Todas sabiam da existência, tá certo? E foi um reconhecimento de união de poliamor póstuma, tá certo? Uhum. Não deu muito certo, né? É, Mas eu recorremos, imaginava. o Tribunal de Minas Gerais não reconheceu. Então, vamos lá. Agora, realmente, não se registra, né, o contrato de convivência de poliamor. Contrato de namoro, como descaracteriza uma união estável, então também não há, nesse momento, essa possibilidade. Mas a gente tem que avançar muito, né? Sendo que muitos nem conhecem a validade do contrato de namoro, né? Então, Exato. o- Há uma dificuldade em relação a isso, sim. E, é, infelizmente, nós não tivemos uma solução ainda para essa situação poliafetiva, que, a meu ver, ela é descabida, tendo em vista que nós estamos falando de pessoas que publicamente se manifestam dessa maneira, em que o projeto de vida delas é nesse sentido, em que não há ninguém enganando ninguém, não há uma violação de boa-fé, e mesmo assim o Estado interfere e proíbe, né, essa forma de relacionar. Eu achei que com o falecimento do Mister Catra, né, que publicamente tinha várias mulheres e sim. elas se manifestaram publicamente, a gente teria uma discussão maior a respeito, mas não foi o caso. Não houve ajuizamento, né?
Não. Estão perguntando assim se é possível validar uma cláusula para convertê-la de contrato de namoro e depois convertê-la em união estável após certo tempo. Aí acho que eles estão questionando mais assim, pegar um contrato de namoro e depois validá-la em união estável depois de um certo tempo. Validar o contrato de namoro e depois de um certo tempo em união estável, se é possível. Aí o que seria possível de se fazer é, você elaborou um contrato de namoro, depois essa relação se transforma numa união estável. O que você vai precisar com o seu companheiro é elaborar um contrato de convivência. Ainda que ele abarque um período, né, daquele contrato de namoro, você faz um distrato em relação ao contrato de namoro e elabora esse contrato de convivência, determinando o início daquela relação, né, quando que vocês consideram que se iniciou aquela união estável, e aí você vai ter a atribuição de efeitos de uma união estável a partir daquele contrato de convivência. Mas a gente não faz no mesmo papel, digamos assim, né, no mesmo contrato, né? No mesmo contrato, essa transformação. Então, a gente precisaria de instrumentos distintos. Então, no caso, ele poderia fazer um reconhecimento da união estável retroativo abarcando o tempo do contrato de namoro, se o casal quisesse, né? Se as partes tivessem interesse. E aí, com o distrato do namoro para ser coerente, né? De que você cancelou o contrato anterior e iniciou um novo tipo de relacionamento. Senão nós teríamos dois instrumentos jurídicos, né? Contemplando o mesmo lapso temporal, né? Que é importante frisar isso. Com objetivos distintos. Sim. E a questão de alimentos entre os namorados? Você acha que seria possível? No contrato de namoro não foi contemplado. Mas você acha que seria possível? Eu entendo que não seria possível se pensar em alimentos se nós estivermos falando de uma relação de namoro. Justamente porque a ideia dos alimentos, ela vem lá da Constituição, do princípio da solidariedade. E esse pensamento de solidariedade é trazido pelo Estado a partir da Constituição, né, da legislação específica. Nós vamos ter aí um requisito que é estar dentro de uma situação familiar. Então, a gente precisa da entidade familiar para pensar nisso. Se nós temos a caracterização daquele relacionamento estritamente como namoro, eu entendo que não seria possível. A menos que tenha se estabelecido um outro contrato, né, com um contrato de oferecimento de alimentos aí para outra parte. Mas aí a gente nem precisaria pensar em namoro, né? Seria uma pessoa ofertando alimento para outras por uma perspectiva de alimentos contratuais e não dos alimentos que advêm da solidariedade familiar trazida pelo Estado. E a outra hipótese que nós falamos também seria se, porventura, esse relacionamento de namoro evoluiu para uma união estável, e aí sim você poderia pleitear esses alimentos, por exemplo, numa situação de rompimento, obviamente preenchendo os demais requisitos, né? Binômio de possibilidade, necessidade, e aí se poderia pensar em alimentos, mas no namoro simplesmente não. Sim. Nós já estamos caminhando para o final da nossa live, está faltando apenas 7 minutos. Por isso da importância do contrato de namoro, porque entre namorados, né, não há questão sucessória, entre namorados não há questão, né, solidariedade para prestar alimentos. São namorados e não são conviventes, né, não são companheiros, não tem o intuito de uma instituição familiar. Né? E se não tem esse intuito da instituição familiar, não há que se falar em partilha de bens, não há essa comunicabilidade, não é, professora? Sim, a gente precisa pensar justamente no esclarecimento desse relacionamento para que o casal conjuntamente decida que tipo de relacionamento que eles querem ter, que tipo de efeitos eles querem ter, e a partir disso eles vão optar por um instrumento adequado, às vezes até por um casamento, né, ou uma união estável, ou um contrato de namoro para regularizar esse tipo de situação. Então, para você que está em casa, não sabe se você está num namoro, se você está numa união estável, converse com o seu digníssimo ou com a sua digníssima, esclareça o relacionamento, os objetivos, né, que vocês têm um com o outro e tentem, de certa forma, assegurar isso. Porque muitas vezes, ainda que você tenha essa transparência com o outro ou com a outra, os familiares muitas vezes vão tentar interferir isso no momento futuro, né, que é um falecimento. Então, vocês precisam juridicamente adotar muitos instrumentos e a gente precisa romper com esse mito que foi dito realmente, doutor Alexandre, da gente não conversar sobre a morte, da gente não ter essa desenvoltura para pensar que algo que é certo vai ser justamente a morte. Por que a gente já não antecipa os problemas que poderiam surgir
e que a gente consiga, de certa forma, garantir a nossa manifestação de vontade, a nossa autonomia desde já, que a gente fale Sim. dessas questões, que a gente converse com os nossos parceiros, com os nossos familiares, que a gente esclareça efetivamente a nossa vontade, para que a gente minimize os problemas, para que a gente não dificulte a vida do advogado, para que as pessoas não percam tanto tempo e tanto dinheiro resolvendo problemas que muitas vezes seriam facilmente solucionados com uma conversa, com um documento, né? Sim. Com um planejamento. Sim, com certeza, com a manifestação de vontade, né? Já que a gente tem esse exercício dessa autonomia. Professora Luciana, eu gostaria de agradecer a sua participação. Todos estão elogiando que o tema foi maravilhoso, foi muito bem exposto. Parabéns. Muito obrigada por você ter assim, doado o seu tempo, estar aqui conosco nessa noite, exposto brilhantemente, né, pontuado, né, a diferença entre namoro, namoro qualificado, uma união estável. E eu falo, o que fica, né, as demandas judiciais que a gente tem, é essa falta o quê? De conversa, desse diálogo. Nós estamos faltando só 4 minutos, eu gostaria, né, que a senhora colocasse as últimas palavras para que eu possa encerrar, né, a live de hoje, falando que ela vai ficar salva no IGTV e agradecer a presença de todos os seguidores. Alexandre, eu agradeço imensamente o seu convite mais uma vez. Foi um diálogo muito interessante. Obrigado por essa oportunidade. Agradeço seus seguidores aí que gentilmente nos assistiram. Eu estou totalmente à disposição. Se eventualmente alguém tiver mais alguma dúvida ou quiser conversar, também eu estarei disponível pelo meu Instagram, @luberline. Então, meu muito obrigada a vocês e especialmente a você, doutora Alexandra, por essa live, por esse diálogo aí sobre o contrato de namoro. Muito obrigada e boa noite a todos e todas. Obrigada, eu que agradeço, que você é sempre muito gentil, né? Com, assim, esse brilhantismo, foi muito bom mesmo. E eu falo assim, vamos, né, amadurecer, vamos fazer esse exercício, né, de dialogar mais, porque o que acontece é que as pessoas não têm o hábito de falar. Então, não querem fazer os contratos, não querem fazer testamentos, e isso que a gente fica demandando. E aí acham o que equivocadamente, né, não tem conhecimento. Aí, às vezes, um advogado vai, não, você vai conseguir, isso aí é união estável, não é? Ou, às vezes, a pessoa está no relacionamento crendo que é união estável e não é. Às vezes, é um namoro, ou, às vezes, é um simples o quê? Ficar. Ou, às vezes, acham que, por exemplo, estou vivendo em poliamor, estou num contrato de namoro, não. Vamos realmente, assim, estabelecer os institutos que existem. Nós vivemos num sistema ainda, né, de caráter patrimonialista, vindo de um Estado liberal, que prestigia a autonomia, né, da vontade, que fica ali dentro desse caráter, né, resguardando o patrimônio. Não, nós estamos no Estado democrático de direito, que ele resguarda a pessoa humana, né? E resguardando a pessoa humana, ele dá pra gente esses instrumentos. Vamos fazer isso então, né? Resguardando os relacionamentos, você também está protegendo o seu patrimônio e principalmente, né, protegendo a sucessão dos seus herdeiros e tudo mais, e livremente podendo aí o quê? Viver a sua vida, o seu exercício, e o amor é lindo. E voltando no início, né? E quem irá dizer que não existe razão para as coisas feitas pelo coração, né? O coração é livre para amar. Vamos amar e ser feliz, né? O patrimônio que você quer resguardar, existem mecanismos para isso. Basta procurar o quê? Saber dos seus direitos, né? Estabelecer ali e que tenha certeza. Quem ama, ama, não está amando o seu patrimônio. Porque se estiver amando o seu patrimônio, alguma coisa tem de errado. Professora Luciana, muito obrigada. Nós estamos aqui com 1 minuto só e 15 no finalzinho da live. A live vai ficar salva. Agradeço a todos os seguidores, sempre presentes, participando ativamente, né? Falando que o tema sempre é muito, assim, polêmico, traz esclarecimento, porque a gente tem seguidores não só do direito, tá certo? Como também pessoas que não são do direito. E eu gosto sempre de trazer temas que instiguem o quê? A pensar, porque é no dia a dia que a gente vive. São as nossas relações interpessoais, não é certo? Então, muito obrigada a todos pela participação e até a nossa próxima live, tá? Em breve nós vamos divulgar. Estamos no Instagram do Conceito e também no meu pessoal. Agradeço a todos, uma boa noite. Muito obrigada, professora. Fiquem com Deus e até a próxima. E estão colocando aqui, a medida do amor é amar sem medida. Realmente, a medida do amor é amar sem medida. E vamos ser felizes e aproveitar este momento para refletir sobre a vida de cada um, né? Esse momento que a gente tem de reflexão. Exato. Muito obrigada por tudo. Um grande abraço para vocês.
Para você também. Fiquem com Deus. Até mais. Obrigada, Luciana. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Deus. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.